Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, mais uma segunda-feira, mais uma semana que nós vamos caminhando aí à luz da Palavra do Senhor. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, é dia em que a Igreja pensa na dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Esta Basílica é uma igreja importante que fica em Roma e tem um significado, um sentido histórico muito importante para a nossa igreja e nos leva a pensar na Mãe de Deus, que possamos dedicar também a nossa vida a Deus, a exemplo da Virgem Maria, aquela que soube cumprir na vida a vontade de Deus. Nós vamos refletir sobre o Evangelho da celebração de hoje, que é tirado do livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos o início da missão de Jesus, que se dá logo em seguida da morte de João Batista. É muito interessante observar como as coisas vão acontecendo na história da salvação, que João Batista foi o último profeta que preparou o caminho para a chegada do Messias. E Jesus respeita a ação de quem ele precede, ele não se impõe. A partir do momento em que João Batista encerrou a sua participação, Jesus começa a sua. E é bem interessante observar que Jesus, na sua missão, ele tem uma preocupação com o cuidado das pessoas. Ele fazia cura dos doentes, ele tinha compaixão dessas pessoas, ele fazia sinais, milagres para que as pessoas voltassem a viver de uma forma melhor, pudessem ser libertas de dificuldades, de limitações. Mas podemos perceber aqui o que é muito interessante: Jesus se preocupa com aquela multidão que provavelmente estava sentindo fome. As pessoas que seguiam Jesus eram pessoas pobres, miseráveis, pessoas, como já dissemos aqui outras vezes, que não tinham perspectiva de vida, não tinham esperança, eles não tinham a quem recorrer. E em Jesus eles encontram a possibilidade de uma vida nova. Jesus se preocupa com essa multidão porque ele se compadece. Nosso Deus é um Deus que não fica inerte ou parado, podemos dizer assim, diante do sofrimento do ser humano. Ele se compadece, ele vem a nós. Jesus realizou a multiplicação dos pães para servir de sinal para os discípulos de que ele cuida. Ele providencia com a participação humana, mas ele age. Ele sempre age. Então que possamos voltar a nossa esperança nas dificuldades, nos sofrimentos que temos, tendo essa consciência que Jesus vem a nós. E se você gosta dessas reflexões, faço o convite, se ainda não se inscreveu, faça sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Você ativa lá o sininho das notificações, pode dar sua curtida para nos ajudar aí, para que as reflexões cheguem a mais pessoas. Faça lá seus comentários, diga o que a palavra de Deus faz você sentir, vamos interagir, Também pode compartilhar com as pessoas que você quiser e também pode fazer tudo isso lá nas minhas páginas do Facebook, do Instagram, no Instagram da nossa querida Diocese de Divinópolis, também no programa Gotas de Amor TV, que está lá no YouTube e no Instagram, os meus amigos o Renato e Renata, e você também ligadinho sempre aí na Rádio Alfa de Itatiaia Sul.
Peço a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, terça-feira, nosso encontro já está marcado aqui para que possam seguir em frente, sempre querendo caminhar à luz da palavra do Senhor. Até lá.